alguma vez você pensar em desistir da caminhada, não desanime, existe alguém lhe esperando no fim da estrada. Tenha certeza que o amanhã renascerá, que a luz do sol vai te encher de energia. Não deixa a luz dentro de ti se apagar. Tenha fé e alegria. Tenha certeza que o amanhã renascerá, que a luz do sol vai te encher de energia. Não deixa a luz dentro de ti se apagar. Ela é sua companhia. Tenha coragem, não desista, meu irmão. Segue adiante. No fim da estrada alguém espera por você. Vai confiante. Tenha certeza que o amanhã renascerá, que a luz do sol vai te encher de energia. Não deixa a luz dentro de ti se apagar. Tenha fé e alegria. Tenha certeza que o amanhã renascerá, que a luz do sol vai te encher de energia. Não deixa a luz dentro de ti se apagar. Ela é sua companhia. Tenha certeza que o amanhã renascerá, que a luz do sol vai te encher de energia. Não deixa a luz dentro de ti se apagar. Tenha fé e alegria. Tenha certeza que o amanhã renascerá, que a luz do sol vai te encher de energia. Não deixa a luz dentro de ti se apagar. Ela é sua companhia. Quando o amor reina nos corações, quando o homem controla as emoções, quando a guerra então cessar e o homem se arrepender, o mundo vai se transformar e o bem irá prevalecer. A tempestade vai passar e o mundo verá a luz. A paz então irá reinar, como prometeu Jesus. Quando o amor reina nos corações, quando o homem controla as emoções, quando a guerra então cessar e o homem se arrepender, o mundo vai se transformar e o bem irá prevalecer. A tempestade vai passar e o mundo verá a luz. A paz então irá reinar, como
como prometeu Jesus. Olha lá no alto da montanha, uma luz imensa a brilhar. Escuta a voz do vento que te chama, é Jesus querendo te falar. Vinde a mim, você que está cansado, eu te aliviarei. Sou a luz lá no alto da montanha, o caminho que vai te levar a Deus. Então vem e segue o meu caminho, e não olhe para trás, e encontrará um mundo mais feliz, e terá para sempre a minha paz. E encontrará um mundo mais feliz, e terá para sempre a minha paz. Olha lá no alto da montanha, uma luz imensa a brilhar. Escuta a voz do vento que te chama, é Jesus querendo te falar. Vinde a mim, você que está cansado, eu te aliviarei. Sou a luz lá no alto da montanha, o caminho que vai te levar a Deus. Então vem e segue o meu caminho, e não olhe para trás, e encontrará um mundo mais feliz, e terá para sempre a minha paz. E encontrará um mundo mais feliz, e terá para sempre a minha paz. Obrigada, Antônio. Muito obrigada por harmonizar o nosso ambiente. Gratidão a todos. Sejam muito bem-vindos a mais um encontro marcado com o Evangelho. Hoje, estudando Amélia Rodrigues, a luz do Evangelho, né? Nós já estamos aqui, só um momento. Boa tarde, Liz. Quando voltar a primavera, a Amélia sempre nos leva a refletir, porque, assim como todos, né, os espíritos que nos trazem mensagens para nos clarear a mente, né, para que a gente venha realmente compreender o que houve dentro do olhar da verdade, né, a verdade de Deus, não nossa. E ela retrata muito bem, de forma poética, né, todo o seu trabalho. Hoje nós vamos iniciar o primeiro capítulo, que é Antes de Jesus, e hoje temos como facilitador Sidney Amorim, dirigente do Centro Espírita Boa Nova, em Feira de Santana, Bahia, aqui nosso vizinho. Seja muito bem-vindo. Eu vou iniciar com a prece e peço que todos vocês possam se concentrar, permitir que a espiritualidade amiga nos envolva com sua luz, que Jesus seja convidado a estar conosco, a nos fortalecer, nos amparar nos momentos felizes, mas também nos momentos de tristeza. Convidemos sempre o Mestre a fazer parte da nossa vida. Sejamos nós aqueles que buscam trabalhar em prol do bem maior,
que são os nossos irmãos, desenvolvendo, assim, os bons sentimentos, as virtudes, desenvolvendo as faculdades que nós tanto necessitamos para que venhamos cada vez mais evoluir conscientemente. Então, que a Amélia Rodrigues e sua equipe aqui esteja a auxiliar, aos facilitador e nos amparando neste momento, para que nós tenhamos a condição de compreender, né, tudo aquilo que ela quer passar sobre a vivência de Jesus, sobre os momentos que antecederam aos nossos atuais. Então, que assim seja. Seja muito bem-vindo. Eu vou aqui fixar. Pronto. Fique à vontade, sinta-se em casa. Muito felizes estamos aqui em receber. Muito boa tarde, meus queridos irmãos. As nossas saudações a todos que nos acompanham nesse momento, né, de transmissão. E a gente fica feliz pelas questões do favorecimento da tecnologia. Na pandemia, a gente acabou aumentando essa condição e esse olhar sobre a tecnologia do ponto de vista do movimento espírita, tão necessário, né, a tecnologia para nós. O que nos traz, na tarde de hoje, é o pensamento de Jesus, o qual nos sentimos muito agradecido por estar aqui junto com os irmãos, e realmente, pensando em Amélia Rodrigues, essa poetisa de Jesus, como dizem os escritores, ela consegue, juntamente com Humberto de Campos, traduzir as passagens de Jesus, os ensinamentos do mestre de uma forma muito bela. Humberto de Campos, com sua peculiaridade, e Amélia Rodrigues, com sua poesia, suas metáforas, seus ensinamentos, que nos fazem rever nossos conceitos, nosso ponto de vista. Quando a gente vai para o livro Quando Voltar a Primavera, nos remete um pensamento. Quem é Jesus para cada um de nós? Como vemos esse homem tão especial, cujos ensinamentos se transformam numa doutrina de paz, capaz de se alastrar pelo mundo e mudar o pensamento humano? Como sentimos esse Jesus? Um mestre, um Messias, um modelo, um ser angélico já pronto, um espírito que tem uma estrada, um mito, um milagreiro. Como é que nós encaramos, como é que nós pensamos em Jesus? É claro que ele nada deixou escrito, mas deixou as suas palavras, os seus feitos, para que pudéssemos refletir na força do exemplo. Como tem uma frase que diz que as palavras convencem e os exemplos arrastam. E Amélia Rodrigues, fazendo uma viagem nesta colocação ante Jesus, diante do Mestre, ela faz nos lembrar sobre os poderosos da época, em que a águia romana tinha as suas asas abertas, traduzindo o poderio da época, o chamado Grande Império Romano, onde o ser humano valia menos que um animal de carga. A mulher, por sua vez, tinha ainda menos valor. E as moedas, as dracmas, as joias, a influência, a política, era o grande destaque. E se vencia pela força, pela violência, pela falcatrua, deixando de lado as questões do espírito. E Amélia Rodrigues ainda vai nos dizer que os transitórios mandatários do mundo envergavam as roupagens da nobreza, não poucas vezes, mediante as arbitrárias mãos da guerra, que eles confeccionavam os mantos. Conseguiam as coisas à violência, ao sangue, à morte. Estabeleciam as bases dos seus impérios
sobre o trabalho escravo, a desonra, o respeito, a tirania. Cercados, esses homens grandes, pela bajulação, deslizavam sobre os ódios recalcados, respirando as maldições que inspiravam soberbos impiedosos. Ou seja, não havia a menor condição de respeito humano, e aquele que estava no pedestal, imediatamente depois de vencido, era substituído por outro. Neste cenário, aparece Jesus. Conforme diz Emmanuel, que Jesus traz a sua lição do berço ao túmulo. E esse é o díptico que Amélia Rodrigues traz acerca desse primeiro capítulo. Que lição a história de Jesus traz para nós do berço ao túmulo, da manjedoura à crucificação. E Emmanuel vai nos dizer, através de Chico Xavier, que a manjedoura seria a primeira lição de humildade, de desapego, de simplicidade, embora não seja de desleixo, mas de não se permitir ser possuído por aquilo que nós temos. Muitas vezes, a pessoa poderá não ser tão apegada aos bens materiais, mas poderá ser apegada a outras pessoas. Apegado no sentido patológico, apegado no sentido de dominação. Quantas relações, meus amigos, nós temos em que, depois de um certo tempo, em que a máscara cai, vem a violência, a dominação, o abuso, o desrespeito. Quantas vezes poderemos acionar a mídia e ver noticiários sobre o marido que matou a mulher porque não aceitava a separação, o pai que abusou da filha por sentir-se dono desta. E nessas relações do jogo humano, nós vemos extravasar o egoísmo, a violência, o lado sombra, a sombra, queria dizer, da pessoa humana, em forma de despautério, de desequilíbrio. André Luiz tem uma frase muito, muito particular, que ele diz: se tu queres saber quão próximo de Jesus tu estás, ou se tu quiseres saber quão distante do Mestre tu te encontras, volta ao espelho da tua consciência e analisa-te a ti mesmo. Quanto mais o bem tu fazes, quanto mais humildade, quanto mais perdão, quanto mais amor, mais próximo do Mestre tua alma se encontra. Quanto mais extravasares o egoísmo, o orgulho, a ganância, a ambição desmedida, a violência, mais distante do Mestre teu coração se encontra. Então não é preciso que o outro aponte, mas sim o próprio espelho da nossa consciência para nos mostrar o quanto nós precisamos rever nossos conceitos. E ainda, Amélia Rodrigues, ela vai fazer uma viagem conosco, falando dessas autoridades. E diz que Filipe I da Espanha, o famoso, exalava insuportável cheiro fétido antes que a morte o conduzisse à realidade da vida. Isabel I da Inglaterra, que a engrandeceu e a governou com a mão de ferro, inutilmente suplicou mais alguns minutos antes de atravessar o pórtico do túmulo, como qualquer criatura vencida, desejando viver. Catarina de Médici, que desencadeou a terrível matança religiosa, não esteve isenta de padecer conforme várias vítimas que ela mesma foi responsável. E aí nós vemos que nenhum de nós escapa da morte, porque é uma transformação biológica e é uma fatalidade da vida. E Chico Xavier vem nos dizer
que poderemos escapar da morte, melhorando este pensamento, dizendo que da morte nós escapamos quantas vezes forem necessárias. Não saindo de casa, não tomando tal atitude, prolongando com medicamentos, revendo nossos conceitos, lutando pela vida física, mas da vida nenhum de nós escapa, porque a morte é apenas do ponto de vista material, do ponto de vista físico, onde o espírito deixa essa carruagem, como dizem os espíritos. Nós transitamos na carruagem física para o aproveitamento da reencarnação. Mas será que nós aproveitamos a reencarnação conforme a própria consciência e os ensinamentos de Jesus? E ela vai ainda conosco pensar que, utilizando o incomparável espetáculo da natureza, iniciou Jesus o seu ministério aceitando, acolitado por anjos, cercado por animais e pastores, e ali começa a primeira lição, que era o nascimento do Cristo na manjedoura, que vai nos trazer as reflexões acerca de tantas virtudes, a iniciar pela simplicidade. Tem uma mensagem no Evangelho segundo o Espiritismo que nos fala sobre causas anteriores das aflições. Outra mensagem, causas atuais das aflições. Jesus, o grande psicólogo, psicoterapeuta da humanidade, ele já dizia que a cada dia bastam as suas aflições. E Kardec, fazendo uma ressalva desse pensamento, ele vai nos dizer que nós temos causas atuais das nossas aflições. Quantas vezes a imperícia, o despreparo, a imprudência, a negligência, a falta de interesse, o desânimo, o egoísmo, nos levam a atitudes absurdas e nos perdemos ali, quando poderíamos fazer tal ou outra coisa para beneficiar a nós ou, quem sabe, ao próximo e ficarmos melhor. E fica sempre um pouco de perfume nas mãos que oferecem rosas. Quando nós fazemos o bem, nós sentimos esse bem em nós. Porque aquele que acende uma luz é o primeiro a iluminar-se. E diante das causas atuais das aflições, quantas vezes nos vemos em apuros, em aperto de mente, como se diz jovialmente, em dificuldade, porque deixamos de fazer tal ou qual coisa e poderíamos mudar o curso. E somos responsáveis, não culpados, mas responsáveis pelas nossas ações, pelos nossos pensamentos. O único, Jesus foi o único a saber, sem recear, a sua destinação. A destinação que ele estava reservada em duas traves de madeira, até então símbolo da suprema humilhação, em forma de hediondo suplício. A criatura humana, quando ainda inferior, ainda imatura, melhor colocação, diante da humilhação se revolta. É diferente da injúria. Emmanuel tem uma mensagem que ele nos fala que o ser humano, ele precisa da injúria para poder se levantar ao protesto. Diferente da revolta, diferente do desespero, diferente da violência. Injuriar-se com as questões sociais, injuriar-se com algo que achamos injusto, dentro do limite em que nossas funções não se perturbem, é extremamente normal. Levantar-se para protestar ou agir para que algo se torne melhor em nossa vida ou na vida onde nós estamos ou ao nosso redor, na comunidade onde estamos inseridos, é extremamente normal. Se não fosse a injúria nos chamados anos de chumbo do grupo de universitários, do povo que sofria,
das pessoas que eram humilhadas. Quem sabe até hoje não teríamos os anos de chumbo no Brasil. Se não fossem as chamadas revoltas populares dentro da precariedade da saúde, as pessoas que só recebiam assistência médica quando pagavam, aqueles que não tinham carteira assinada não recebiam nenhuma ajuda do governo. Se a gente quiser ter uma ideia real sobre isso, assistamos documentários sobre os Estados Unidos. O lado negro dos Estados Unidos, a grande superpotência mundial. Quando vai para a população de média e baixa renda, o sofrimento é caótico, porque nos Estados Unidos, nós, se tivermos um corte, temos que pagar a sutura, o medicamento, o atendimento médico. Tem um documentário sobre um rapaz que, trabalhando como autônomo, ele na serra, aquela serra de madeira, né? Uma serra muito grande, ele acidentalmente cortou o terceiro e o quarto dedo. Quirodáctilo, como chama. Então, cortando o terceiro e o quarto dedo, ele foi para o hospital com os 2 dedos na mão, e ali o médico disse para ele: você coloca esse dedo médio por $12 mil, ou você coloca o outro dedo, que é o terceiro, por $27 mil. E aí, um homem pobre, trabalhador, uma pessoa esforçada, teve que colocar apenas o quarto dedo, que era de $12 mil. E a esposa dele faz um comentário: o quanto é humilhante diante de uma superpotência uma pessoa ter a sua parte do dedo, do corpo mutilada, e aí ter que escolher, né? Ou eu coloco esse dedo, ou coloco esse daqui. No Brasil, para fazer um link com esse comentário nosso, foi o resultado do levante da população pobre, desassistida, dos universitários, das pessoas que pensam, das pessoas que se injuriam. Foi que, diante de tantos movimentos e contrapartidas, nós tivemos em 1990 a criação do SUS, que é ainda pouco entendido e minimamente praticado, porque o SUS é lindo na teoria, mas na prática ainda está muito distante. E temos esse modelo hoje no Brasil de saúde que cuida da criatura humana, mas precisa tanto de melhoria. E alguém pode dizer: por que ele está falando de SUS e não de Jesus? Porque esse pensamento é o resultado da injúria de gerações e de populações que se levantaram. Então queremos dizer que injuriar-se com algo seria levantar-se do ponto de vista saudável para melhorar, mesmo que hajam sacrifícios. Mas a revolta jamais deverá ser uma condição nossa diante daquilo que não achamos por bem ou que não achamos decente. E na manjedoura, tendo esse ensinamento de Jesus, que era a humildade, primeiramente entendermos o que é humildade, que vem da palavra humus, que significa solo, mesmo patamar. Quem é humilde é igual, não é menor. Jesus já dizia: quem quiser ser o maior, que seja o servo de todos. E a condição de ser servo de todos é desenvolver a fraternidade, é ajudar o outro, é sentir-se tanto quanto importante, tanto quanto, ou tão importante quanto a pessoa. E saber que nós somos irmãos. Jesus trouxe a manjedoura como o caminho. A exemplificação era a verdade, os seus ensinamentos. E o Calvário constituiu a vida, porque a partir de então foi o portal para que entendêssemos essa vida maior. Diz o Espírito Emmanuel que a lição do perdão em Jesus foi a última, tal a sua frase: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Porque Jesus já entendia ali, e também Amélia Rodrigues fala sobre isso em outras obras,
que o perdão é muito difícil na criatura humana, porque é uma forma de libertar-se das entranhas, da sombra da mágoa, tornar-se livre, desprender-se do ofensor e permitir-lhe que a vida o ensine a amadurecer. Mas, diante das garras do ódio, da mágoa, da revolta, nos mantemos presos. De forma ainda ignorante, achamos que perdoamos quando deixamos para lá. Eu já esqueci. Diante da ofensa dos fatos, não esquecemos. O perdão verdadeiro, ele constitui aquela frase, o brocardo popular, não levar para o coração. Não leve, não permita. Ou se chegou ao coração em forma de mágoa, trabalhe para poder levantar-se diante da mágoa, diante da revolta, diante da vingança. E lá no Evangelho a gente vai encontrar uma passagem de que o grande traço do perdão é quando nós buscamos entender que o outro que nos ofende, ainda quem sabe, está num processo doentio, ainda carente de amadurecimento. Não é coitadinho, como nós também não somos, mas é um irmão que está ainda adoecido pelos seus processos e que não vale a pena se não perdoar, se não amar, como diz Joana de Ângeles. Então, sem o caminho, o homem terrestre não atingirá os tesouros da verdade e da vida. Por isso que Jesus já dizia, eu sou o caminho da verdade e da vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim, que são os seus ensinamentos. Jesus, sendo já um espírito adiantado em milhares e milhares de anos de evolução, vem na condição de governador do planeta para nos ensinar o amor. E tem um livro que diz, que faria Jesus se estivesse em meu lugar? É uma pergunta que deveremos nos fazer sempre. É claro que alguém poderá dizer, eu não sou Jesus, mas que faria ele se estivesse em nosso lugar? Diante de uma dificuldade, diante de uma ofensa, diante de um problema, um teste a ser vencido. E com certeza nós estaremos aí extraindo as melhores lições, os melhores pensamentos. Com as doutrinas da Índia, diz Emmanuel e Amélia Rodrigues, mesmo no seu seio de filosofias mais avançadas, vemos as pátrias miseráveis morrendo de fome, à porta suntuosa dos pagodes de ouro das castas privilegiadas. Com o budismo e com o shintoísmo, temos o Japão e a China mergulhados no oceano de metralha e de sangue. As guerras que a gente vê das Coreias também, né? Com o Alcorão e com o judaísmo, temos as nefandas disputas da Palestina. Com o catolicismo, que mais de perto deveria representar o pensamento evangélico na civilização ocidental, vemos basílicas suntuosas e frias, onde já se extinguiram quase todas as luzes da fé. E hoje a gente vê o quanto a igreja tem reformulado seu pensamento, o quanto tem revisto, e nós encontramos isso na figura do Papa Francisco, essa figura respeitável, que tem levado os religiosos a repensarem. Se nós viajarmos pelo Vaticano, vamos encontrar o Museu do Purgatório das Almas. Esse museu, ele traz peças de religiosos, de freiras, de padres, de sacerdotes católicos, materializados, e outras roupas, objetos de conventos, de igrejas católicas, espalhadas por diversas partes do mundo, neste museu, Museu do Purgatório das Almas. Ali nós temos, por exemplo, roupas de freiras, com mãos, marcas de mãos queimadas, né? Como que a mão de fogo queimou a roupa, porque ali eram materializações de espíritos, de padres, de freiras, de religiosos, que tiveram uma vida
dedicada à igreja, mas ao mesmo tempo à hipocrisia, ao mesmo tempo não se abriam para a caridade real e viviam enclausurados quando Jesus dizia: estai no mundo, mas não sede do mundo. Ou seja, é preciso conviver com as pessoas, respeitando as doutrinas, mas mostrando que nós temos que conviver com as pessoas. E convivendo é que nós amadurecemos, é que nós aprendemos com a diferença do outro, aprendemos primeiramente a respeitar, a fazer o bem e a ver em nós o que nós precisamos mudar também, porque não há ninguém melhor do que o outro. E neste Museu do Purgatório das Almas, que é, de certa forma, discreto no Vaticano, nós temos ali as marcas de diversos espíritos de eclesiastas desencarnados que voltam pedindo socorro e que utilizam a metáfora do fogo para mostrar que suas almas, seus espíritos ardem de sede de Jesus, de amor, de arrependimento, para poder voltar e poder refazer os caminhos. Depois que se depararam com a grande realidade da vida espiritual. Então a gente vai perceber que o ensinamento de Jesus veio para modificar o pensamento humano, para nos fazer refletir de que é necessário estarmos conectados à espiritualidade maior através de nossos pensamentos, palavras e atitudes. E ante Jesus, a criatura humana estremece. Quando diante do moço rico, diz também Amélia Rodrigues, aquele jovem rico que estava ali diante dela, ele então disse: Senhor, o que eu posso fazer, o que eu preciso para adquirir o reino dos céus? Diz Amélia Rodrigues que o olhar de Jesus penetrante pareciam duas estrelas ou irradiavam duas labaredas de fogo que irradiavam luz. Era ao mesmo tempo um olhar que transmitia temor, fragilidade da criatura humana. A pessoa quedava-se instintivamente de joelhos, ou abaixava a cabeça, ou então estremecia de amor. Diante de Jesus não havia, na verdade, indiferença, é o que Amélia Rodrigues fala. Ou a criatura humana o amava ou o detestava, mas não era a mesma pessoa. E aquele olhar para o jovem, Jesus disse: é necessário que tu vendas tudo o que tens, doe aos pobres, melhor dizendo, doe aos pobres tudo o que tens. Vai, se desfaz e vem e segue-me. Era um período em que as disputas romanas, os Jogos Olímpicos estavam no auge. E aquele jovem, então, olhou para trás e disse: mas, Senhor, eu tenho as disputas das bigas e quadrigas, que eram 2, 3, 4 rodas. Quanto mais rodas tivesse a carruagem, mais imponente era o veículo para a disputa. E ele, adornado de ouro, de roupas finas, permite-me que eu vá disputar e volte. E Jesus disse: amanhã será tarde demais. Hoje é a tua oportunidade. E o jovem foi afastando-se de Jesus e foi para as disputas, porque era o que estava ardendo por dentro dele. E naquele momento em que a carruagem segue nas disputas, o eco da voz de Jesus, diz Amélia Rodrigues, na consciência do jovem: vem e segue-me. E ele, distanciando-se de Jesus, as rosas vermelhas, rubras, despetalaram-se ao sabor do vento, como gotas de sangue, simbolicamente anunciando: vem e segue-me, porque amanhã será tarde demais. E mesmo assim, a força do ego, ainda muito forte dentro do jovem, a juventude, a beleza física, a influência política, financeira,
existem condições que, se o espírito encarnado não tiver uma vontade maior ou não tiver equilíbrio, com certeza ele padece, e só depois com a dor para despertar. O jovem foi para as disputas, os Jogos Olímpicos, quando então, numa curva do caminho, uma das rodas solta. E ali o carro tomba, os animais se atropelam, e ele então tem as escoriações no solo arenoso e o rosto empapado de sangue e de suor. Ele entrevê na sua visão, na sua percepção, entre a sua visão, o suor e o sangue e a poeira, ele vê a imagem de Jesus. Estendendo-lhe a mão, vem e segue-me. E ele tenta, então, encontrar o mestre, mas já era tarde demais. Na nossa vida, nós temos momentos que a vida nos convida a seguir Jesus. Nem sempre através de um momento fantástico, maravilhoso, de uma pessoa doce que nos ajuda. Às vezes, e na maioria delas, na dor. É diante do testemunho que nós enfrentamos, seja a ofensa de uma pessoa que nós acreditávamos tanto e pensávamos que fosse uma pessoa muito bacana, e quando percebemos uma grande traição. Seja um filho que abandona os pais, seja uma mãe que não reconhece os verdadeiros laços, pode acontecer, seja uma perda, um emprego, seja uma enfermidade que nos acomete, e a partir dali, um verdadeiro marco começando uma nova realidade. E ali, na curva do caminho, é onde está o convite de Jesus. Vem e segue-me, porque amanhã será tarde demais. E muitas vezes preferimos adentrar pelos caminhos do desespero, da revolta, da queixa, quando poderemos fazer o recolhimento e buscar meditar e entender quais lições a vida quer nos dar. Que convite Jesus nos faz dentro desta dor para rever. Porque muitas vezes, meus irmãos, a dor que poderá ser física, psicológica, moral, em forma de acontecimento, a perda ou a sobrecarga, muitas vezes essa dor ou sofrimento, ela vem para nos ensinar a refletir. Quando no temporal um tronco cai em nosso caminho, e nós somos o rio, esse rio é impedido de seguir. Ali é o momento de meditar. Meditar o que poderei fazer, que caminhos tomar, que planejamento refazer para poder avançar. E a partir da meditação, nós vamos nos elevando, sobrepomos a dificuldade e seguimos então. Por isso que Jesus traz a grande psicologia do perdão para nos ajudar à autolibertação. Traz a psicologia do recomeço, que nada está perdido neste mundo. E nós estamos na Terra com uma finalidade excelente de aproveitar nossa reencarnação. Não estamos à toa, como diz Emmanuel. Nós estamos na família necessária. Reencarnamos no ambiente geográfico mais adequado, na época mais importante, para que no aqui e agora possamos fazer o bem. Então não tem pessoa alguma que possa dizer que está na família errada, reencarnou como um peixe fora d'água, que está na realidade distorcida. Nós estamos inseridos na realidade necessária para poder crescer. Muitas vezes o tormento de alguma pessoa é que ela faz comparações. Eu gostaria de ter a vida de tal pessoa, eu queria ser Juscelia, que é iluminada, né? Eu queria ser essa pessoa assim, bacana, mas Juscelia sabe o preço que ela paga. Tem gente que chega para nós e diz assim, como eu queria ser Chico Xavier, mas será que
que você queria pagar o preço de Chico Xavier, e ele mesmo dava a resposta. As pessoas falam sobre mim, mas eu me considero um sapo com uma vela acesa acima da cabeça. As pessoas esquecem que a vela acesa é a mediunidade, a luz é a espiritualidade, e o sapo sou eu quem a carrega. Mas esquecem que o sapo tem que suportar a cera quente que derrete no dorso desse sapo, e ele tem que suportar até o fim. O sapo poderia muito bem jogar a vela para cima e desaparecer. Não, ele tem que suportar. Quando a vela termina de consumir a chama, ele desaparece, dá um salto e desaparece no brejo. Assim foi Chico Xavier. Mas ele esqueceu que deu um salto para a espiritualidade e permanece na história. Então, essa é a tarefa da mediunidade, essa é a condição de fazer o bem, mas existe um preço em tudo na vida. E temos que estar disponíveis a pagar o preço. Cada um de nós é um missionário dentro da própria realidade. E quando nos fazemos comparações, eu gostaria de ter a vida do outro, eu gostaria de ser tal pessoa, nós falamos esse pensamento porque atualmente nós temos consultórios de psicologias lotados, os psicólogos que o digam, principalmente aqueles que trabalham com a linha de raciocínio centrada na pessoa, cognitivo-comportamental. Psiquiatras, terapeutas, que têm encontrado muitos transtornos nas pessoas, principalmente hoje com a internet, em que nas redes sociais as pessoas postam uma realidade fictícia que não tem, com riqueza. Tem um conhecido meu que um dia desse tirou uma foto ao lado de um Lamborghini. Ele recebeu N curtidas e aí alguém sempre perguntava, tá de carro novo? E ele, para pirraçar, não respondeu. E aí ele começou a se sentir mal, e aí foi um processo de ansiedade, e eu mesmo disse a ele, deve ser inveja que você está recebendo aí dos seus amigos, por conta de você mostrar o que você não tem. Então, não se faz comparação, porque se gera expectativa exagerada. Nós deveremos sim estar felizes e com dignidade com aquilo que somos e o que temos e o que fazemos. Hoje, com o avanço das ciências, do pensamento, nós temos o trabalho, a educação, a revisão de que tudo aquilo que se faz para o bem é digno. Por exemplo, hoje temos a profissão de reciclagem. Antes a pessoa tinha vergonha, né, de trabalhar com reciclagem. Hoje, no artesanato, o lixo vira luxo e cria-se uma moda. Então tem o modismo, tem a cultura ensinando que a pessoa não deve ter vergonha do que de bom faça. A profissão melhor, claro, é aquela que dá dinheiro, sim, mas muito mais é aquela que nos realiza e que nos deixa bem, aquela que nós fazemos por amor. Tem um amigo que diz que muitas criaturas existem, muitas pessoas, que não gostam do que fazem. E Kardec, lá no Evangelho, ele vai falar sobre essa insatisfação. Que quantas pessoas existem que estão insatisfeitas com aquilo que fazem, com o que trabalham, não gostam da realidade que têm. Aí uma frase diz, façamos com amor aquilo que temos para fazer, a ponto de que um dia estaremos fazendo de fato o que nós amamos. Porque o amor é uma energia, e quando nós empregamos essa energia naquilo que fazemos, nós abençoamos, e ao mesmo tempo iluminamos em torno de nós, e essa iluminação nos transfere para outra realidade, e os caminhos se abrem, as perspectivas melhoram, e Chico Xavier, tudo aquilo que é nosso, dá um jeito de nos encontrar em algum momento da vida. Tudo aquilo que é seu, dá um jeito de chegar até você. Mas é preciso ter ânimo. Tem de bom ânimo, dizia Jesus. Eu sou a luz do mundo, e sendo esta luz,
ele veio iluminar o nosso pensamento. O amor é o grande legado de Jesus, nos ensinando a ser melhores a cada dia. Melhores hoje do que ontem e melhores amanhã do que hoje, para não termos vergonha de olhar para trás e de chegarmos no mundo espiritual, colocar a mão na testa e dizer: meu Deus, olha o que eu fiz de absurdo. E podermos dizer, olhando para trás, embora cansados, porque será parte de um processo de busca e de luta e recomeço, cansados, respirarmos fundo e dizer: Senhor, eu fiz o que eu pude, que pena que eu não pude fazer melhor. Mas a lei da reencarnação vai nos favorecer e nós vamos voltar. Então, o grande pensamento de Amélia Rodrigues é esse díptico, de que nós estamos no mundo para nos tornar melhores. E a lição de Jesus, do berço que é a manjedoura, nos trazendo lições de humildade, de simplicidade, de descomplicação, descomplicar o dia. Tem gente que acorda de manhã, já reclama. Eu tenho uma senhora que é uma professora para mim, quando ela desperta: Dona fulana, tudo bem? Ela tá bem nada, meu filho. Hoje eu estou com o braço doendo, a cabeça tá tonta, a pressão tá lá nas alturas. Quando é de tarde, tudo bem com a senhora? Ela: eu piorei. Isso me faz remeter a uma senhora que eu conheci no Centro Espírita, e nós passamos 5 anos estudando o caso dela. Tudo é uma questão de análise e aprendizado. Ela chegou no centro com queixas de que o relacionamento familiar ia muito mal. E eu disse para ela que nós estamos na família mais adequada para crescer. Ela então fez as queixas, as lamentações, queixou-se do marido que tinha uma outra amante, um amante, e então era um caos o seu relacionamento. Eu tentei buscar nela algo que fosse agradável. A senhora recorda de algum dia em que vocês estiveram felizes? Ela disse: eu não tenho esse dia, não tenho lembrança desse dia. E eu vim tomar um passe. E aí, há um tempo, a gente ainda na ingenuidade, eu dava passe nela de 1 hora, 2 horas, 3 horas, brincar um pouquinho. Então, cansava dando passe, e aí eu dizia: a senhora está bem? Ela dizia: mais ou menos. Semana que vem eu quero outro passe. Nós dávamos passe nela à vontade. Tá bem, mais ou menos. Até que um dia, ela chegou no centro, quem não estava bem era eu. Eu disse: quem vai tomar passe dela hoje sou eu, porque a gente é tão humano quanto. E quando ela chegou próximo a mim, ela disse: eu vim tomar um passe dobrado, porque hoje eu estou para desencarnar. Eu disse: nós vamos orar, porque a senhora não está bem, eu também não estou bem, cada um tem seus problemas, mas vamos encontrar uma solução. Ela disse: se você não me der um passe hoje, mais nunca eu apareço nesse centro. Tudo bem, é uma escolha da senhora. E ela desapareceu. Antes dela desaparecer, eu disse para ela uma coisa: eu passei um tempo nas orações, meditando, pedindo aos espíritos que me dessem uma resposta sobre seu caso, apesar de não incomodar os espíritos com muitas questões que são humanas e que nós resolvemos. Então, aproveitei a oportunidade. E um benfeitor espiritual apareceu de fato e disse: o problema de nossa irmã se chama autopiedade, autocompaixão, egoísmo e preguiça. Esses são os diagnósticos psicológicos dela. No momento em que ela trabalhar essas questões, ela vai ficar bem, porque há um processo nela chamado psicossomatização. Ela adoece por causa da queixa, por causa dos seus pensamentos. Então eu arrumei uma forma adequada de dizer isso para ela e disse: dona fulana, a senhora, nós temos uma solução. A senhora poderia nos ajudar. Aqui é o bairro do Aviário, em Feira de Santana. Nós temos uma população muito grande e, já concluindo, poderia nos ajudar. A senhora, nós temos aqui a sopa, a evangelização infantil. Ela me deu a resposta que foi a prova do seu diagnóstico. Eu tenho nojo de pobre, preto e gente feia. Eu disse: muito bem. Nenhum de nós dois é bonito.
Então, a senhora vai precisar trabalhar muito na caridade, principalmente na ótica distorcida, em perceber a beleza do ser humano. Nós já somos, em existência, a mais perfeita máquina que poderemos imaginar. Então, quando a senhora puder, a senhora venha para o centro, nós temos as crianças para ajudar. Enfim, ela desapareceu. Meses depois, ela aparece. Quando ela apareceu, eu achei que ela já estava desencarnada, porque ela estava muito bonita, estava muito bem. E eu disse, dona fulana, deve ter desencarnado, deve ter assomado aquela mulher do passado, quem sabe, uma luz. E ela tocou-me no ombro e disse, eu voltei. Voltei porque você não afagou o meu ego e você não aumentou a minha autopiedade e vim ajudar. E até hoje, ela é uma das pessoas que mais contribui na evangelização infantil, ajuda em muito comunidades e despertou. Então, o que a gente quer dizer, meus amigos, é que quando nós despertamos, e Emmanuel diz que quando nós caímos em si é que despertamos, nós prosseguimos. Nossa reflexão de hoje, perante Jesus, que possamos rever como nós estamos vivendo, como nós nos sentimos, o que precisamos fazer para agradecer e reconhecer a grandeza desse mestre em nossa vida. Porque depois de Jesus, dizia Chico Xavier, o mundo nunca mais foi o mesmo. Ele dividiu a história antes, durante e depois da sua passagem, deixando o grande legado do amor para nos mostrar que vale a pena amar, vale a pena perdoar e vale a pena viver. Muito obrigado, muita paz. E um abraço, Juscelia. Sou seu fã, viu? Nós agradecemos, Cid. Muito obrigada, excelente palestra, sem dúvida alguma. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta, alguma colocação? Também agradeço, Milena. Muito bom te conhecer. Desculpa, André, desculpa. Fica à vontade. Você já se olhou no espelho? Já, eu estou em paz. Em paz Muito e lutando muito. Muito bem, amigo. Deus te abençoe. Também sou sua fã, viu? Obrigado. Gratidão, gratidão. Um abraço aí. Deus te abençoe. Assim seja. Bom, então, nós vamos chegando ao final. Sem dúvida nenhuma, nos encontraremos mais vezes. Tenho certeza que Ju vai convidar você a estar aqui mais vezes. Você já faz parte, né, da família da Casa do Evangelho. Sim, sim. Todo aquele que aqui está faz parte da nossa grande família, né? Não só espiritual, mas também aquela família que nos é próxima. Vai estar presencial, André, em dezembro, falando de Jesus. Presencial, com o coração junto. Bom, Só marcar. com certeza. Então, nós vamos encerrando, agradecendo a presença de cada um de vocês, agradecendo o auxílio, sem dúvida nenhuma, da espiritualidade amiga, dos mentores das nossas casas, que, sem dúvida nenhuma, nos auxiliam a todos, trazem os nossos irmãos que precisam ouvir para desenvolver os bons sentimentos, para crescer, e isso é muito importante. Ao invés de fazer uma prece, eu vou solicitar que Antônio termine com uma música que também é uma prece. Eu desejo uma excelente semana para todos, para as suas famílias, para todos aqueles que estão em dificuldades, né? Sejam elas quais forem, que encontrem em Jesus, que encontrem em Deus, que encontrem na espiritualidade superior a força para seguir. Muita luz para todos. Antônio, Antônio é um irmão que nós conhecemos no período da pandemia. Ele é de Belo Horizonte. E no dia que você tiver um trabalho virtual e quiser convidar, pode dar trabalho para esse ano, viu? Muito bem. Vou querer o contato dele, viu? Um abraço, Antônio, para você.
Jesus, Jesus, fonte divina do amor, seu olhar cura nossa dor, raios de luz, que a todos conduz. Jesus, Jesus, alimento de nossas almas, voz que acalenta e acalma os corações. Jesus, Jesus, amigo fiel e companheiro, iluminou o mundo inteiro com seu amor. Com a sua humildade, naquele momento na cruz, deu seu perdão. Jesus, Jesus, alimento de nossas almas, voz que acalenta e acalma os corações. Jesus, Jesus, amigo fiel e companheiro, iluminou o mundo inteiro com seu amor. Com a sua humildade, naquele momento na cruz, deu seu perdão. Deu seu perdão. No alto daquele monte, falava para a multidão, falando com seu jeito simples, mas tocava o coração. Surgiu a noite tão bonita e o céu azul todo estrelado, a multidão atenta ouvia aquele ser iluminado. A sua voz doce e singela fez o povo adormecer. Naquela noite tão bonita, curas fez acontecer. Naquela noite tão bonita, curas fez acontecer. Naquela noite tão bonita, brilhou uma grande luz. Do alto daquele monte, falava o Mestre Jesus. Do alto daquele monte, falava o Mestre Jesus. Surgiu a noite tão bonita e o céu azul todo estrelado, a multidão atenta ouvia aquele ser iluminado. Para fechar, Virgem Maria, vem olhar por nós, filhos pecadores, filhos
abençoada serva de Deus, és tu, ó Mãe querida, luz do amanhecer, fonte cristalina, força que nos faz viver. Virgem Maria, Virgem Maria, Maria, nós te agradecemos, doce Mãe querida, luz de nossa vida, que o seu amor envolva os nossos corações. Amém. Amém.